Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje nos leva a Roterdã, na Holanda. Quando a gente fala de Holanda, de Roterdã, da Europa em si, logicamente está implícito que o Han de Looper, o meu cunhado, grande parceiro do canal, será o nosso guia. O Han é o pacífico turista de guerra e está sempre participando dos programas aqui no canal. Mas antes de chamar o Han, lembre-se, dê um like no programa, se inscreva no canal e deixe seu comentário. E no final eu vou falar da promoção. É lógico, agora está rolando uma promoção interessante aqui. Você pode ganhar esse livro que o Nestor Magalhães, o autor do livro, o Nestor é aquele militar brasileiro que já visitou dezenas de campos de batalha, mergulhou em naufrágios de guerra e nesse livro narra suas aventuras nos campos de batalha e nos mergulhos, nos naufrágios. O livro de Godal, o canal A Creta, pode ser seu. É só você assistir o programa até o final e no final eu vou explicar como fazer para concorrer ao livro e a uma camisa do Viagem na História. Então vamos lá. Vamos chamar o Han de Looper, direto de Roterdã. Cadê você, Han? Bom dia, Mariano. Bom dia, amigos da Viagem na História. Hoje estamos fazendo uma viagem na história em forma diferente. Vamos entrar a história em forma pedalando, em bicicleta, e vamos a um lugar emblemático da Segunda Guerra Mundial, que é a cidade de Roterdã, uma das cidades que foi destruída por bombas nazistas. E hoje vamos contar a história desta cidade. Muito bom, Han. Então, antes de você começar esse tour por toda Roterdã e contar detalhadamente o que aconteceu, eu vou dar um apanhado geral aqui na história do ataque alemão a Roterdã e do bombardeio da cidade. A chamada Operação Fall-Gelb começou em 10 de maio de 1940. Nesse dia, os alemães atacaram a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, a França, enfim, um grande plano para vencer a guerra no Ocidente. Especificamente com relação à Holanda, o plano era ultrapassar o país em 2 dias e atrair as forças aliadas da Bélgica em direção ao norte da Holanda, abrindo caminho então para as colunas blindadas que invadiriam a Bélgica e a França, entrando direto pelas Ardenas. Essa manobra deveria ser executada em uma forma de ataque recém-criada, chamada Blitzkrieg, em uma manobra de foice, inventada pelo Marechal Erich von Manstein. Numa ação ousada e inovadora, os paraquedistas alemães saltaram em pontes e campos de aviação, capturando pontos estratégicos até as colunas blindadas da Wehrmacht alcançarem. O exército holandês não estava pronto para esse tipo de guerra. Seus armamentos não tinham comparação com as armas modernas alemãs e as táticas ousadas. Existe um outro vídeo aqui no meu canal que eu recomendo a você assistir para entender o que foi essa ação coordenada. O vídeo fala do ataque ao Forte Eben-Emael na Bélgica e eu vou deixar o link na descrição. O plano alemão na Holanda desenvolveu-se rapidamente e estava dentro do cronograma. No entanto, quando cruzaram a linha Gräben, perto de Utrecht, os holandeses conseguiram opor forte resistência e desaceleraram a Wehrmacht. Os paraquedistas tomaram a ponte Moerdijk e depois o aeroporto de Walhaven, tomando a cidade. Daí então entraram em Roterdã pelo lado sul. Roterdã é dividida pelo rio Meuse, que tem uma largura de 350 metros e um fluxo rápido. Para tomar as pontes sobre o Meuse, os alemães pousaram hidroaviões e desembarcaram 120 soldados o mais perto possível da ponte no coração de Roterdã. Os fuzileiros holandeses se entrincheiraram e resistiram a esse ataque. Mantiveram então os paraquedistas distantes e os alemães começaram a sofrer muitas baixas. A resistência holandesa desse ponto foi tão forte que os paraquedistas alemães começaram a chamar os fuzileiros holandeses de diabos negros. Como as coisas não corriam tão bem como planejado, o alto comando alemão decidiu então liberar forças mais potentes no combate com os holandeses.
Foi dado então um ultimato aos holandeses em 14 de maio de 1940. A mensagem era: entreguem-se ou sintam as consequências. Enquanto o comando holandês pediu um prazo maior para se entregarem, o comando alemão, em um erro de comunicação, não avisou os 90 bombardeiros Heinkel que voavam em direção a Roterdã. E, apesar da negociação já estar sendo concretizada, o bombardeio ocorreu. Durou apenas 15 minutos, mas o resultado foi devastador. 97 toneladas de bombas foram lançadas bem no antigo centro da cidade de Roterdã. Mais de 800 holandeses perderam suas vidas no ataque, 24 mil casas foram destruídas, além de escolas, igrejas, edifícios, hospitais, e mais de 80 mil pessoas perderam as suas moradas. A cidade queimou dias a fio. Em alguns locais, o incêndio durou mais de um mês. Uma forte tempestade com ventos alimentou o fogo ainda mais nos dias após o bombardeio. Na ocasião, era possível ver Roterdã em chamas a quilômetros de distância. Muito se fala sobre outras cidades que foram alvos de bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no canal tenho 2 programas muito interessantes, um sobre o bombardeio de Londres, a Blitz de Londres, também em 1940, e o programa sobre o bombardeio de Dresden, em 1945. Vou deixar também o link para esses programas na descrição desse vídeo. Mas o bombardeio em Roterdã foi o primeiro, ou seja, Roterdã foi a primeira grande cidade europeia a ser bombardeada dessa maneira, a ser atacada com tanta virulência, e essa ação ter causado tanta tragédia, tanta destruição numa cidade tão grande. O bombardeio de Roterdã, sem sombra de dúvida, é uma das páginas mais negras da Segunda Guerra Mundial. Mas ninguém melhor do que um holandês para descrever o que aconteceu naqueles dias. Não é isso, Han? Nossa história de hoje começa em Roterdã, uma cidade ao lado de um rio enorme. Sempre uma bendição para a cidade, para a economia, para a vida aqui na cidade, mas também agora vai ser maldição. O que está acontecendo na Europa nesse momento? As nazistas já estão ocupando Noruega e Dinamarca. Estamos na data de 9 de maio de 1940. Aqui em Holanda estamos rezando, talvez Holanda pode ficar neutro, como ficamos neutro na Primeira Guerra Mundial. Mas agora a história vai ser diferente. Esse dia 10 de maio começou o ataque à Holanda. O Fall Gelb, a invasão dos países da Europa por nazistas, começou, e aí a Holanda também foi uma das vítimas. A Holanda mal preparada, com um exército pequeno, e este exército foi concentrado ao lado leste do país, que é ao lado perto da Alemanha. E aqui estamos ao lado oeste do país, mais perto do mar, e então aqui tinha poucos soldados para defender a cidade. A verdade é que no momento que os alemães chegaram, tinha na cidade de Roterdã só 7 mil soldados, e 6 mil deles eram de tropas logísticas, padeiros, médicos, soldados que não eram para lutar de verdade. Só tinha 1.000 soldados preparados, e só 450 deles de verdade preparados e treinados para defender a cidade. Han, por que Roterdã era tão importante assim para os alemães? Por que eles atacaram a cidade com tanta força e por que eles queriam conquistá-la? Estamos aqui ao lado do rio Maas e vamos falar por que era tão importante para os nazistas que eram ocupando Europa. Seu Fall Gelb começou sua operação para ocupar a Europa. Porque era tão importante chegar aqui nessa cidade de Roterdã. Bom, Roterdã tinha 3 coisas importantes para eles. Primeira coisa era o porto maior da Europa, um porto enorme que talvez sirva para, por exemplo, a invasão da Inglaterra, que era planejado, e também simplesmente para ter toda esta logística e construção de barcos que tinha aqui. Outra razão era um aeroporto. O primeiro aeroporto civil da Europa era aqui em Roterdã, depois vamos visitar. E uma terceira coisa, obviamente, as pontes. Temos este rio Maas enorme e é um obstáculo para um exército moderno como é o exército alemão.
Esta placa mostra como era o ponte principal. O nome era Maasbrug, a ponte principal para cruzar o rio Maas, a ponte do Maas. E esta forma. Tinha uma ponte para pedestres e carros e outra para trens. Não fica muito, só fica uma parte da ponte para trens. As outras partes foram derrubadas e não tem mais. Mas aqui temos esta placa que mostra como era esta ponte aqui. E esta placa também é para comemorar os soldados, os marinheiros que lutaram aqui para defender esta muito importante ponte. Aqui estamos ao lado sul do rio e vamos falar da Batalha de Rotterdam, que começou então dia 10 de maio de 1940. O exército alemão chegou em 3 formas à cidade de Rotterdam. Primeiras chegaram aviões, hidroaviões que pousaram na água e deixaram aí mais ou menos 90 soldados simplesmente para pegar estas pontes, para segurar as pontes, porque esse era o objetivo maior nesse momento. Então eles chegaram de surpresa, ninguém mal já viu isso. Soldados chegaram por avião pequeno e aí em um mini barco chegaram e pegaram estas pontes. Ao lado sul aqui, aí no meio onde fica a ilha e o outro lado. Ao mesmo tempo chegaram soldados por aviões. Junkers 52 chegaram no aeroporto de Walhaven e também chegaram paraquedistas. Então, nestas 3 formas, todos juntos, mais ou menos 1000 soldados alemães chegaram à cidade de Rotterdam em um par de horas. E eles eram 1000 soldados bem treinados para a guerra e bem preparados. Aqui temos, então, parte do rio e o Noordereiland, uma ilha no meio do rio. E esta ilha virou super importante na Batalha de Rotterdam. O dia 10, então, da manhã, os alemães ocuparam a ilha com suas tropas que chegaram mais do lado sul. O aeroporto era mais ou menos 2,5 km daqui, então os alemães correram de lá para chegar aqui. Aí começaram a tentar cruzar o ponte que fica é parte do ponte do trem. Os alemães tentaram cruzar o ponte para caminhões, carros e pedestres. Esta parte da cidade, o nome é Oudehaven, ou Porto Antigo. Aqui era uma das partes onde tinha mais briga, mais luta, mais batalha, quando os alemães tentaram chegar do lado sul, do lado norte, onde estamos aqui. Aqui atrás, o prédio Witte Huis, a Casa Branca, que por um tempo era o prédio mais alto da Europa. Aí ao lado, o Mariners Museum, o museu dos marinheiros, dos Marines, da Holanda. E eles, estes 400 marinheiros, eles lutaram fortemente aqui para prever que os alemães cruzaram a ponte. Então, do dia 10 de maio até o dia 14, muito luta aqui. Mais que 180 holandeses perderam a vida, 140 alemães perderam a vida, tentando cruzar a ponte. Então, o Blitzkrieg alemão, que todo era rápido, velocidade, aqui parou, aqui foi freado por um grupo de soldados pequenos, mas muito corajosos. Aqui temos uma estátua de um fuzileiro naval. Os fuzileiros navais foram um grupo importante aqui na cidade. Sempre tinha um grupo deles na cidade de Rotterdam. Começou já no ano 1665, quando a Holanda era o primeiro país do mundo que tinha um grupo de Marines, de fuzileiros navais, para poder invadir costas em todo o mundo. Então, eles ficaram aqui, sua base ficou aqui
O prédio não existe mais, foi destruído no bombardeio. E a tomada da ponte Northern Ireland e a conquista da travessia do rio, que foi garantida com soldados desembarcados e hidroaviões, foi muito ousado, né? Como que foi essa ação? Aqui no Northern Ireland, então, estamos no parte onde na guerra ficou a ponte. Começou lá, cruzou o rio e terminou aqui. Nos anos 80, para a cidade de Rotterdam crescer, ao fim dos anos 80, esta ponte foi desativado e tirado e substituíram por um ponte aqui e um outro lá e também um túnel para o metrô. Então assim pode cruzar o rio agora. Agora no dia 10 de maio de 1940, de lá e de lá chegaram 12 hidroaviões Heinkel 59. Aí os primeiros soldados alemães já chegaram aqui, mas também alguns deles ao lado norte diretamente. Os outros alemães chegaram mais longe, aí os paraquedistas e também as tropas que chegaram por Junkers 52, e eles tiveram que lutar um pouco em uma batalha pequena, e aí chegaram também a Northern Ireland. Então, por 4 dias, o Northern Ireland era o centro da batalha de Rotterdam. Ao final destes 4 dias, então, o ultimátum dos alemães foi rendir a cidade de Rotterdam ou ficar com as consequências. Estamos olhando pelo lado leste da cidade de Rotterdam, todo prédio moderno, prédio que foi construído depois da guerra, porque toda esta parte foi destruída no bombardeio. Para mim, pessoalmente, é uma zona importante para mostrar porque aí neste lado leste da cidade morava meu pai, um garoto que tinha 9 anos quando começou a Segunda Guerra Mundial. E ele gostou de brincar perto do rio, aí ao lado leste da cidade. E então, ele pessoalmente estava brincando com os amigos quando os aviões, os Heinkels, se acercaram. E aí ele literalmente teve que correr para salvar a vida. E esse ultimato e esse desencontro, né, sobre algo terrível realmente levou o algo terrível a acontecer, não é? Não houve a comunicação necessária do comando alemão em terra, que negociava diretamente com os holandeses, com o comando dos bombardeiros que se aproximavam de Roterdã. E esse desencontro levou a um bombardeio totalmente desnecessário da cidade, que já se encontrava praticamente rendida depois de essa resistência feroz dos holandeses fazer frente aos alemães. A resistência tão feroz talvez tenha sido o que levou a esse desencontro e, infelizmente, Roterdã queimou durante dias, não foi isso? Aqui estamos em Northern Ireland, a ilha no meio do rio Maas. Esta ilha foi o centro dos alemães para estes 4 dias que lutaram contra os holandeses lá do norte. Então, os alemães chegaram mais e mais do aeroporto de Walcheren, que eles já ocuparam, e aí tentaram cruzar o rio que fica mais lá. Eles não conseguiram. E aí, então, finalmente, o 14 de maio, fizeram um ultimatum aos holandeses de desistir resistência, senão algo horrível vai acontecer. E aí esses bombardeiros Heinkel, infelizmente, despejaram a carga mortífera e, como eu disse no início do programa, o ataque foi o primeiro de um grande ataque de uma força aérea sobre uma cidade que basicamente só tinha civis. Uma tragédia, infelizmente. Então, Mariano, continuamos a história. O líder dos holandeses, o comandante Scharro, está negociando com os alemães, com os nazistas. E ele quer um pouco mais tempo para negociar esta rendição aos alemães. E aí o tempo está continuando. E na Alemanha já está acontecendo algo grave. 90 aviões
Heinkel 111 estão começando seu ataque à cidade de Rotterdam. Aqui temos um modelo pequeno deste avião, um bombardeiro de 2 motores, com um cargo pequeno de bombas, mas 90 destes aviões estão acercando-se à cidade de Rotterdam. E agora o que vai acontecer? Rádio não era um sistema normal nestes aviões, era difícil de comunicar com eles. E eles estão todo minuto mais cerca da cidade de Rotterdam. O monumento aqui, este monumento pequeno, é um monumento para o limite do incêndio. Então, aqui mostram até onde chegou o fogo depois que caíram estes 900 mil quilogramas de bombas na cidade de Rotterdam, no centro onde moraram milhares e milhares de Rotterdamers, o povo daqui. Este monumento mostra então o limite. Este pequeno monumento aqui mostra o limite do incêndio. Então, aqui temos um Heinkel, temos a cidade, que obviamente está em chamas, e temos a estátua da cidade destruída. Estas luzes de noite são luzes, estão por toda a cidade, toda parte, justo aquele lado aqui, não foi destruído. Lado lá, todo foi destruído por os incêndios, não tanto por as bombas, mas por os incêndios que foram consequência de um bombardeio. O Grote, of Sint Laurenskerk, é a catedral da cidade de Rotterdam. Um prédio em estilo gótico que começaram a construir no ano 1449. Esta igreja foi destruída na Segunda Guerra Mundial no bombardeio de Rotterdam, 14 de maio. Então, depois da guerra foi reconstruíram todo e agora fica um dos poucos prédios que sobreviveu ao bombardeio de Rotterdam. A prefeitura é outro prédio que sobreviveu às bombas aqui no Koolsingel, no coração da cidade de Rotterdam. Todo foi destruído, mas este prédio sobreviveu. Aqui dá para ver ainda impacto de balas depois que tinha batalha aqui na rua. O prefeito de Rotterdam, burgemeester Oud, prefeito Oud, era uma das pessoas que tentou negociar com os alemães para não destruir a cidade. Mas, obviamente, suas palavras não tinham o efeito desejado. Aqui temos em 3 imagens a história do bombardeio. Então, aqui temos Rotterdam no ano 1932, antes do bombardeio. Aqui temos a prefeitura, aqui o Koolsingel e aqui o Rio Maas, que mostra bem as duas pontes, o ponte para pedestres e carros e aqui o ponte para trens, que passou para o lado sul. Aqui o Noordereiland, aqui atrás o sul da cidade de Rotterdam. O aeroporto de Walhaven ficou aqui, justo fora desta foto. Agora vamos a 1946, então 5, 6 anos depois do bombardeio, e dá para ver ainda as pontes, o rio. Mas aqui mostra, a prefeitura sobreviveu, Correios também sobreviveu, outros prédios já são prédios novos que fizeram na guerra ou justo depois da guerra. Aqui a igreja, dá para ver com o telhado todo destruído, a torre parcialmente destruído. Tudo isso foi
destruído por incêndio e as bombas no 14 de maio de 1940. In minder dan 15 minuten wordt met 97.000 kilo pisantbommen onze stad verwoest, verpulverd, kapot, weg, kaal. Han, e existe um monumento muito famoso, não é? De todos esses monumentos que você mostrou, e são muito interessantes, mas existe um que é o símbolo da cidade de Roterdã, não é? Fala um pouquinho desse monumento. Rotterdam foi destruído e um artista francês, belorus, chegou a Rotterdam nos anos 50 e fez uma obra de arte para comemorar o que aconteceu. Então aqui temos Jan Gat, João Buraco, que é o nome local para este prédio, para esta estátua. Esta estátua, o nome oficial é A Cidade Destruída. E podemos ver bem o buraco onde deve ser o coração da cidade. Por lástima, obviamente, o coração foi destruído, mas esta estátua mostra a força da cidade que sempre vai continuar. E depois do bombardeio de Roterdã e da ocupação alemã durante 5 anos, como que foi a reconstrução? Roterdã hoje é uma cidade belíssima, moderna, e os holandeses trabalharam muito para fazê-la crescer, ressurgir das cinzas, não foi? Rotterdam foi destruído, mas Rotterdam sobreviveu, e muitas pessoas também. E a forma de ser dos Rotterdamers nunca mudou. Construir, construir, construir. Barcos, prédios, o primeiro metro da Holanda, o prédio mais alto da Holanda, um porto que ainda é um dos maiores do mundo. Então, o bombardeio destruiu Rotterdam a 14 de maio de 1940. 850 pessoas perderam a vida. Mas, agora, a melhor forma de comemorar eles é fazer uma cidade que é com muita vida, com muita dinâmica. Realmente a reconstrução de Roterdã e a nova Roterdã que surgiu é espetacular. É uma das cidades mais bonitas que eu já visitei, sem sombra de dúvida. E morar aí deve ser um privilégio, né, Han? Mas tem um pedacinho da Roterdã da Segunda Guerra que foi bombardeada que ainda está de pé, ainda funciona, que é uma ponte. Não é isso, Han? Fala um pouquinho para a gente sobre essa ponte ainda operacional, mas que também é uma testemunha desses dias tristes em Roterdã. A ponte atrás de mim é a única parte das 2 pontes que cruzaram o rio que ainda fica. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, as pontes sobreviveram ao bombardeio, mas nos anos 80, fim dos anos 80, foram destruídos para ser substituídos por pontes mais modernas. Esta ponte atrás aqui era parte da ponte do trem. O nome é De Hef e é um dos ícones da cidade de Rotterdam. Han, com certeza, um inscrito aqui no nosso canal, e eu também, nós estamos muito emocionados com essa história. É uma história que talvez a maioria das pessoas não conhecem, porque outras batalhas durante a Segunda Guerra são mais famosas, mas é uma história heróica e mostra como o povo holandês é muito resistente e muito positivo. Eu queria te agradecer, Han, por ter nos proporcionado essa viagem, esse passeio por Roterdã, e espero que em breve nós possamos ir aí te visitar, ok? Então, Mariano, depois de um dia assim, pedalando todo dia por a cidade, cobrimos uns 15 quilômetros e passamos por várias pontes, é bom sentar em casa. E gostaria de mostrar 2 livros muito bons que foram uma muito boa documentação de tudo o que aconteceu em Rotterdam em maio de 1940. Foi um prazer enorme mostrar para vocês esta cidade. Para mim sempre foram as palavras de meu pai, que contou como ele estava brincando com seus amigos e aí correndo para evitar as bombas no lado leste da cidade, e alguns dos companheiros deles, alguns dos amigos, não sobreviveram à guerra. Para meu pai, a guerra dava também uma chance. Ele perdeu neste momento, este bombardeio, por exemplo, ele perdeu sua escola. O prédio de sua escola não existiu mais. Ele então sobreviveu, mas sua educação na guerra foi difícil, porque na cidade de Rotterdam faltou de todo. E educação para ele era difícil, mas
Uma coisa, no bombardeio também ficou destruído um barco da linha Holland-América, que era a linha de barcos enormes que fez o transporte de emigrantes da Europa a Estados Unidos, a Nova York. E ao final da guerra, meu pai, que já tinha 14, 15 anos, ele conseguiu um trabalho a bordo de um barco novo que fizeram, que era um barco maior. E aí, neste barco do Holland-América Line, ou linha Holland-América, ele viajou 6 vezes de Rotterdam a Nova York. Aí ele voltou, ele tinha uma vida com muitos trabalhos diferentes e finalmente, aqui na rua onde eu agora moro, ele encontrou uma mulher que era minha mãe. Então assim, a história da destruição da cidade de Rotterdam, para mim, tinha um fim importante. Muito obrigado por assistir. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você volte logo com mais novidades para a gente aqui no canal. E se você gostou do programa, dê um like, deixe o seu comentário e também não esqueça de se inscrever no canal. Se você estiver inscrito e no seu comentário falar quero ganhar o livro do Nestor, você estará automaticamente concorrendo a um sorteio que vai acontecer no final do mês do livro de Guadalcanal a Creta, o livro do Nestor Magalhães, o tenente do Exército Brasileiro, que é um pacífico turista de guerra como é o Han. E o Nestor viaja por toda parte do mundo e narra essas viagens em campos de batalha, museus, memoriais, nesse livro muito bacana. Esse livro pode ser seu. Deixa o comentário, estando inscrito no canal, dizendo eu quero concorrer ao livro do Nestor e de quebra, se você ganhar, você ainda ganha uma camisa do Viagem na História, tá bom? Era isso que a gente tinha por hoje. Espero vocês no próximo programa aqui no Viagem na História. Até mais.